Hey Power! Sejam bem-vindos ao Power Peoplecast. Hoje o Power da vez é mais do que internacional. Tendo ministrado aulas na Alemanha, Estocolmo e até mesmo no Instituto Dom Barreto. Robô para ele é uma realidade e é um meio de vida. Seja bem-vindo, Dr. Auros Dourado. Muito obrigado, Marília. Para mim é um prazer estar aqui com você, conversando sobre esse tema que realmente é a nossa rotina, nosso dia a dia. Mais de 10 anos na área. A gente começou, nós somos um dos primeiros do Brasil a se dedicar a isso. É até interessante porque o robô no Brasil chegou em 2008, 2009 e tínhamos 2 ou 3 robôs naquela época. E sendo do Piauí, ainda mais pensando em voltar para cá, realmente foi uma mudança de paradigmas muito grande. Pensar em fazer cirurgia robótica. Então eu fiz cirurgia robótica em 2012, na França. E de lá eu vim direto para Teresina, voltando para cá, para a nossa realidade, para esse calor gostoso que tem nosso estado. A gente tem muito a agradecer. É um desafio manter talentos no Piauí. E especialmente os profissionais liberais e os que têm essa visão empreendedora que eu percebo que você tem. No teu dia a dia, o que é que tu acha que tu tem de visão empreendedora que te faz assim ser esse ponto fora da curva? Eu estava até recentemente dando uma aula lá na Bright Bee, que foi convidado para falar para os alunos, e uma das coisas que eu falei é o seguinte: olha, sempre que você vir alguma dificuldade, na verdade, não baixe a cabeça, não fique triste, não chore por isso, veja como uma oportunidade. Então, para cada dificuldade é uma oportunidade que se apresenta para você. Então, quando eu voltei para Teresina, por questões familiares, não estava no plano inicialmente, mas quando eu voltei para cá, existia um mercado aberto para cirurgia minimamente invasiva. Não se tratava câncer de próstata por videolaparoscopia, que são os furinhos com a pinça tradicional. Não se fazia cirurgias preservadoras de rim por via laparoscópica. Então aquela dificuldade, aquela deficiência foi uma oportunidade exatamente, olha, é aqui que eu vou me dedicar e a gente vai crescer nesse ponto. Então, como não fazia e eu não tinha paciente, apesar da formação, tudo, quando você chega, você é um ilustre desconhecido e tem que provar para a sociedade o seu valor. Então, eu cheguei para a direção do Hospital São Marcos na época e falei, olha, eu preciso de uma estrutura mínima para a gente começar a fazer todos os casos do SUS por via minimamente invasiva. Então, desde que eu voltei, eu nunca fiz um câncer de próstata aberto na minha história. Via SUS. SUS ou particular, todos são tratados para mim da mesma forma, tá? Com o mesmo grau de exigência e de resultados. Isso mudou muito, porque acabou que não só eu fui beneficiado, mas outros colegas também, e acabou que a gente realmente mudou o panorama local. Então, criamos uma cultura de cirurgia minimamente invasiva na urologia, vários cirurgiões bons aqui no nosso estado, graças a essa liberdade que o São Marcos nos deu, que apesar do SUS não pagar o material da cirurgia laparoscópica, o São Marcos acreditou no projeto, e depois disso nós conseguimos trazer inúmeros colegas de fora, criamos cursos de laparoscopia avançada aqui no Piauí. Muitos urologistas de todo o Brasil vinham para cá para aprender. Aí veio a pandemia, a gente parou esse projeto porque apareceram outros, mas foi muito legal, assim, uma história de realmente que a gente conseguiu mudar um pouco o nosso cenário local ao longo dos anos. Isso dá mais tranquilidade para o homem, né? Saber que se Sim, precisar de um sem procedimento, dúvida. vai. Não, sem dúvida. E conseguimos virar referência de fato. Assim, hoje a urologia daqui do Piauí é super respeitada fora, aqui em todo o Brasil. Por exemplo, até as pós-graduações de cirurgia robótica, tanto do Einstein quanto da Rede DASA, do 9 de Julho, Moinhos de Vento no Rio Grande do Sul, todas nos convidam para poder discutir a nossa experiência. Isso é muito legal. Sem falar até do projeto da reconstrução 3D, que colocou o Piauí realmente no mapa da urologia mundial. A gente foi convidado para várias aulas, assim, e foi bem legal mesmo, assim. E o maior orgulho meu é que foi tudo desenvolvido aqui em Teresina, no Piauí, com, eu não vou dizer 100%, mas boa parte do material humano daqui. Auros, doutor Auros, o que é que você acha que foi a receita que te trouxe essas conexões com essas pessoas que compraram essa ideia que você apresentou para investir aqui? Na verdade, é o seguinte, quando a gente
acredita num propósito, de uma forma natural você acaba se aproximando de pessoas boas, de pessoas que querem desenvolver essa mesma ideia, esse mesmo projeto, querem investir. Isso vai de uma forma natural. Então, óbvio que assim, os opostos meio que se atraem, mas muitas coisas você tem que ser parecido. E na verdade eu não vejo muito opostos, eu vejo como habilidades complementares. Então, como foi a história, por exemplo, dessa reconstrução 3D? Em 2014, um amigo daqui, um urologista daqui, ele me ligou e falou: Aures, eu tenho um paciente com tumor de rim, eu queria que você preservasse o rim dele, fizesse o nome técnico, uma nefrectomia parcial por vídeo. Você faz? No AMP, assim, da juventude, sem ver o caso, eu falei: óbvio, me manda, eu mato no peito que a gente bate e resolve. Quando chegou, era um caso dificílimo. Na hora que entrou e eu vi a imagem, eu falei: nossa, aqui é impossível, não dá, vamos ter que tirar o rim todo. Só que eu tinha dado minha palavra, eu falei: e agora, o que eu vou fazer? Aí a gente baixa, senta e fui estudar, né? Fui estudar e pegar o que tinha de publicação. Aí eu pensei o seguinte: olha, eu preciso entender a anatomia desse rim. E como é que o cirurgião ele planeja uma cirurgia? Ele vai ver a tomografia. Todo mundo já viu a tomografia. É assim, escala de cinzas, imagem bidimensional. E para o rim ainda é mais difícil, porque eu tenho artéria, eu tenho veia e tenho ureter, que vai sair o xixi. Então, eu tenho uma fase para ver a artéria, a fase arterial, que é com 20 segundos da tomografia. Depois pego aquela mesma imagem quando começa a sair na veia, que é com uns 40 segundos. E depois de 2 minutos eu tenho a saída do xixi. Então, eu tenho que pegar a mesma imagem 3 vezes, criar um mapa mental, imaginar aquilo em 3D para poder planejar. O que a gente fez? Transformou tudo isso em planejamento virtual. Estava começando a impressão 3D na época, então a gente transformou tudo isso em uma única imagem 3D que assim, e você olhava uma vez só, já via tudo, todas as estruturas do rim. Isso foi a primeira vez no mundo que foi feito aqui conosco. A gente chegou a imprimir, depois nós vimos que a impressão não era necessária, porque eu era um cirurgião virtual do mundo, a gente opera numa tela ou opera num robô, então a gente já está operando no mundo virtual, então não preciso ter uma peça impressa. Eu fui criar maneiras de substituir esse custo da impressão. Para eu te dar um exemplo, uma impressão de um rim na época, um molde de silicone era 7, 8 mil reais, é muito caro. E demorava horas para imprimir com as máquinas da época. Então fui criar, gamifiquei o planejamento, botei sensor de movimento, então na hora da cirurgia por vídeo eu mexia uma mão, o planejamento mudava. Fui um dos primeiros do mundo a usar holograma também, então a gente pegou aquele HoloLens, antes do vídeo, um HoloLens a gente fez, tem até um vídeo que viralizou, todas as aulas do mundo dos grandes congressos, mostrava lá nosso vídeo aqui que a gente gravou no São Marcos, eu botava a tomografia num canto da sala, projetava o rim no paciente, operava com óculos, e até que eu vi que eu tinha esse planejamento só para mim, e eu precisava de fato, na verdade, disponibilizar para vários outros colegas do Brasil e no mundo, né? Aí que a gente criou o primeiro sistema online para disponibilizar esse planejamento para todos os cirurgiões. Então, assim, esse serviço hoje a gente tem mais de 2.500 casos reconstruídos só de tumor renal, tanto no Brasil, Estados Unidos, América Latina, Egito, Europa. Então, assim, realmente foi uma coisa que mudou. E graças a isso, por exemplo, isso em 2014. No ano seguinte eu já ganhei prêmio em Londres. A gente ficou entre os 3 melhores trabalhos do Congresso Mundial de Endurologia em Londres. 3 anos depois a gente foi capa do European, que é a revista mais importante do mundo de urologia. Depois a gente ganhou o prêmio de artigo do ano, avaliando a impressão 3D. Enfim, a gente conseguiu colocar realmente o nosso nome ali um pouquinho da história da urologia mundial daqui de Teresina. Tá? Isso é muito legal, porque realmente a gente sabe de todas as dificuldades, todas as nossas limitações. Foi um projeto que inicialmente foi 100% financiado por mim, né? E pelo grupo que doou o tempo, que acreditou. E até a história de montar o primeiro protótipo, que foi legal, porque como a gente estava conversando antes aqui, eu fui professor do Dom Barreto. Um belo dia em casa eu estava assistindo Fátima Bernardes, né, hoje em dia. Aí apareceu o Alexandre Tostenko
que era um ex-aluno meu, fez ciências da computação, estava no programa da Fátima Bernardes tratando fobias com óculos de realidade virtual. Ele fazia o cara tinha medo de altura, ele fazia uma simulação que ajudava a tratar. Eu falei, cara, o Alexandre, que legal, já sei para quem que eu ligo. Aí, ao mesmo tempo, tinha o Bruno fazendo uma das maiores empresas de impressão 3D em São Paulo, em ortopedia, que era o Bruno, que hoje ele é head de inovações do Grupo Fleury, em São Paulo. É um radiologista muito bom. Eu falei, cara, o Bruno tem impressão, esse outro a TI, então vamos juntar nós três aqui, a gente faz aí um bem bolado, e deu certo, assim, acabou que a gente desenvolveu várias coisas, assim, são pessoas fenomenais daqui, né? Pessoas muito boas. Às vezes é mais fácil tirar o rim do que fazer todo esse... É super mais fácil tirar o rim. Então, uma característica que eu vejo em comum de grandes mentes é o amor pelo desafio. Sem dúvida. Então, assim, a gente já teve inúmeras situações, teve um agora que até me emocionou muito, porque até um dos vídeos que eu apresento nas aulas, esse do sensor de movimento, que a gente ganhou o prêmio em Londres, como foi a história? Um paciente chegou, ele tinha um tumor de rim de 17 centímetros de um lado e um de 6 centímetros do outro. Caraca. Aí o que fizeram? O urologista da época tirou o de 17 centímetros, tirou o rim todo. Então ele chegou com um rim único e com um tumor de 6 centímetros no rim. E ele falou o seguinte, doutor, é o seguinte, meu filho é advogado, ele processou o dono da clínica de diálise da cidade. E que agora está falando que eu vou pagar pelo que o meu filho fez com ele. Então é o seguinte, eu não vou mudar da cidade. Então ou o senhor me deixa com meu rim sem hemodiálise, ou eu prefiro morrer. Então eu tinha um rim, o rim é 10 centímetros, e ele tem um tumor de 6 centímetros. Ou seja, 60% do rim dele era tumor. Então, graças a isso, eu falei, cara, eu não consigo te prometer. Medicina não é matemática, não é ciência de resultado. Eu posso te dizer o seguinte, olha, eu vou fazer o melhor para o teu caso. Mas às vezes o melhor pode não ser o que você esteja esperando, pode não dar certo. Então a gente planejou, conseguimos preservar e ele não fez um dia de hemodiálise. Caraca. Ficou super bem. 2 anos depois a doença do outro lado, que era o maior, voltou e ele acabou falecendo de complicações da doença, né? E eu fui dar uma aula agora a convite no congresso aqui do Comap, a gente até recebeu uma medalha lá, enfim. E quem me convidou para ser o coordenador do módulo de urologia foi uma aluna da medicina, acho que do 2º ano. E quando acabou o congresso só, é que ela veio, a avó dela, e chorando, me abraçar, e era a esposa desse paciente. Ou seja, a moça que me convidou era neta do paciente, eu não sabia. Eu fui descobrir no dia. Então, assim, acaba que não é só amor ao desafio, não é só... A verdade é tentar fazer o melhor em qualquer situação. Em qualquer situação. E com as ferramentas que você tem. Aqui eu não tinha robô, não tem ultrassom, tem uma série de limitações. Agora com o robô, imagino que você não faz. Só que assim, eu não posso usar isso como justificativa para dar um tratamento inferior. Não posso, eu tenho que dar um jeito para dar o mesmo tratamento, a melhor que eu posso fazer, óbvio, né? Isso é o que me motiva, de fato, assim, isso que acaba que sempre a gente está aprendendo, sempre a gente está vendo o que está fazendo diferente, como eu faço muita laparoscopia, que é o método mais tradicional, e muita robótica, então o que eu tenho que ajustar em uma para poder equiparar a outra. Então hoje eu vejo que muitas coisas que eu faço, os resultados são iguais. Então é até uma coisa que eu falo para o paciente, eu falei, olha, se você não tem esse valor todo, que infelizmente no Brasil a robótica ainda é muito cara, você não precisa se endividar para ter um bom resultado. Assim, faça esse que é mais barato, eu vou ganhar menos, mas você vai ser bem tratado igual, tá? E doutor Auros, assim, novembro é o novembro azul, é o novembro voltado para a saúde do homem. Como é que está o homem aqui hoje em dia? Ele está se cuidando? Assim, eu acho que melhorou muito. Melhorou muito. Eu acho que melhorou muito nos últimos anos. Assim, a gente tem todo esse... A informação é que muda de verdade. Então, é tanto o trabalho da imprensa tradicional quanto os podcasts. Isso que você está fazendo é uma forma de levar informação para quem não tem. Só que, infelizmente, o Piauí ainda é um dos estados que mais tem contrastes
Então, eu tenho duas realidades totalmente distintas. A do meu consultório, que é um consultório privado, que eu tenho a grande maioria dos pacientes diferenciados, que têm acesso à informação, que vão... Então, assim, esse paciente do consultório, ele chega, por exemplo, com câncer de próstata bem inicial, pequeno, às vezes a gente nem precisa tratar, não precisa operar. Mas quando a gente vai lá no SUS, quase, assim, mais da metade, sem sombra de dúvida, já tem metástase. Ou seja, já chega numa situação bem atrasada, tá? Boa parte por preconceito, tá? Mas a grande maioria, eu te digo que a grande maioria não é nem preconceito, é ignorância, é falta de informação e falta de acesso, tá? Aqueles que têm informação, eles se cuidam, em sua grande parte. Por exemplo, o toque retal, que é o grande tabu. A gente consegue deixar de fazer toque retal em inúmeros pacientes. A ressonância veio para melhorar isso. O PET de PSMA, que é bem mais caro, um exame de 8, 9 mil reais, dependendo do local, ele também é uma ferramenta muito boa que dispensa o toque retal, tá? Só que o grande medo do toque, enfim, é real, é real. E como eu sou do Conselho Federal de Medicina, eu falei, cara, a gente tem que focar, e da SBU também, a gente tem que focar as nossas campanhas de publicidade, na verdade, em conscientização, que tem que ir ao médico, que tem que se cuidar, tá? Que tem que fazer um diagnóstico precoce, porque assim, ir ao médico não é prevenção. Ir ao médico, na grande maioria das vezes, por exemplo, vai no urologista, ele vai para fazer um diagnóstico precoce. Ir ao médico prevenção é atividade física, alimentação saudável, redução do estresse, melhorar a tua qualidade de vida, isso é prevenção. Esses dias eu tive com a tua esposa aqui no Power Peoplecast, ela falou sobre o rastreamento, disse que Sim. O ideal é você rastrear como é que tá a mama. Então, no caso do homem, é rastrear como é que tá a saúde. Rastrear também, assim, o que acontece? As sociedades sempre usam um custo efetivo, tá? Por que a gente tem que pensar no custo? Porque se eu falar, olha, todo mundo tem que fazer uma ressonância, não tem dinheiro para isso. Então, o que as sociedades recomendam? Homens que não têm história familiar, que não sejam negros, começar com 50 anos. Homens negros com história familiar de câncer, começar com 45 anos. O que eu recomendo? Eu não estou pensando em custo. 40 anos, vá ao urologista, faça um exame de sangue do PSA, que a gente consegue personalizar o teu segmento. A tendência na medicina do mundo não é da mesma recomendação para todo mundo. Que tem até um termo em inglês que é assim, one size fits all, ou seja, não é o mesmo tamanho do sapato que vai caber para todo mundo. Então, para cada grupo de risco, a gente consegue dizer, olha, para você eu tenho que te ver todo ano. Para você, cada 2, 3 anos já está suficiente. Tá? Então, o racional hoje é exatamente isso. Tá? Hoje, por exemplo, hoje de manhã, antes de vir para cá, chegou no meu consultório um paciente com 50 anos, branco, sem história familiar. Teoricamente, era para ele começar com 50 anos. A coluna dele tomada de metástases. O PSA, que era para ser 2,5, 2, estava 530 e pouco. Ou seja, doença extremamente agressiva. E essa doença não começou hoje, começou 3, 4, 5 anos atrás. Então, para aquele cara, se eu tivesse começado antes, eu teria salvo a vida dele. Atualmente, o que a gente pode fazer? Controlar a doença e, infelizmente, provavelmente esse caso vai morrer da doença. Doutor Aros, qual a sua visão hoje da medicina no Piauí? Se você fosse dar uma dica, empreenda nessa área que tem carência. Não, assim, eu acho que a medicina no Piauí, a gente tem muito, assim, excelentes profissionais em muitas áreas. A medicina está mudando do ponto de vista de mercado de uma forma drástica, assim, nos últimos 4, 5 anos pós-pandemia mudou muito. O mercado para os novos médicos vai ser cada vez mais complexo. Eu não sei se você sabe, o Brasil hoje é o segundo lugar no mundo em número de faculdades de medicina. O Brasil hoje só perde para a Índia. O Brasil tem mais faculdade de medicina do que a China. Então, assim, proporcionalmente é uma coisa absurda. E cada vez mais a gente vai ter, se eu não me engano, acho que hoje a gente tem mais 80 ou 90 faculdades de medicina para serem abertas. Então, aquele médico que vai cair no mercado, ele vai encontrar um panorama totalmente diferente do atual. Até porque a medicina é um investimento de longo prazo. Realmente, por exemplo, a minha formação foram 13 anos.
6 anos de faculdade, mais 5, 6 anos mais 5 anos de residência, mais 1, 2 anos de fellow. Então, assim, é muito tempo para você entrar no mercado. Então, quando a gente entra na faculdade, a gente não tem noção de como vai ser o mercado daqui a 12 anos. Muda completamente. Eu falo isso até brincando, mas na minha época, que eu não sou velho, mas na minha época, para conseguir ler um artigo, eu ligava para São Paulo, para Bireme, pagava o artigo, eles tiravam uma cópia, uma mimeografia, uma xerox, e mandava para Teresina. Imagina o tempo que levava para eu ler um artigo. Hoje, o artigo saiu, o Twitter lá apita, você já vê o resumo, já vai atrás. Então é instantâneo. Não tinha YouTube. A gente aprende cirurgia pelo YouTube. Não é muita cirurgia que a gente vê pelo YouTube. Antes você tinha que viajar. Isso não é da minha época, mas o pessoal viajava, gravava a cirurgia em cassete, trazia, aí que mostrava para os pares. E que não tinha dinheiro, que não tinha acesso para ir para um congresso fora, tinha que ver isso. Ou então tinha que viajar. Eu tive que morar na França. Hoje em dia não precisa. Para você ver cirurgiões robóticos no Brasil, tem os melhores do mundo. Uhum. Então não precisa viajar, morar fora, para poder realmente aprender a cirurgia. Talvez morar fora é cultura, outras coisas, você tem outros ganhos, não só aprender a cirurgia, mas e aqui no Piauí, voltando para cá, acho que tem muita coisa para a gente olhar para o mercado. Por exemplo, na ginecologia, a parte minimamente invasiva da ginecologia tem muita coisa para ganhar. Cirurgias de alta complexidade, de pâncreas, de fígado, nós temos pouquíssimos cirurgiões realmente habilitados para isso. Então, como eu sou cirurgião, o meu olhar é mais voltado para essa parte cirúrgica. Mas eu acho que tem mercado nisso ainda, tá? Tem como a gente profissionalizar mais. Eu acho que uma coisa, eu acho que a gente tem que olhar também é na jornada do paciente. Então, a medicina de Teresina é muito voltada para ser bem acessível. Ou seja, para ter um custo mais baixo, que infelizmente a nossa população realmente é bem mais humilde, e para receber aquela população que vem de fora. Então é uma medicina barata e uma medicina de rápida resolução. Ou seja, todo mundo que faz exame aqui em Teresina no dia seguinte já tem o resultado. Isso é super legal. Outros locais não são assim, demoram uma semana. Só que tem como a gente melhorar também a outra ponta. Tá? A gente fornecer experiências melhores para o paciente, só que isso também depende de fonte pagadora, depende de uma série de outras. Mas se eu tivesse que investir hoje, eu iria pensar nisso. Né? Tanto a gente é muito bem assistido, né, nesse público, mas a gente precisa realmente olhar para outros lados. Acho que sair para fazer exames em São Paulo ainda é ainda é necessário? Depende muito, assim, porque exames só se for uma coisa muito específica que não tem aqui, porque se tiver, realmente em todas as áreas nós temos excelentes profissionais. O mais importante, o que eu observo, é muitas vezes o paciente quer agilidade no laudo. Esqueça isso. Vamos fazer uma ressonância. Eu gosto, pode fazer de manhã e à tarde, já está com resultado. Mas isso você vai ver. Essa medicina é uma medicina de volume. É uma medicina que eu não vou falar um termo aqui mais adequado, mas assim, fazer bem feito demora. Precisa parar, precisa pensar. Eu vou te dar um exemplo aqui de uma ressonância. Cara, às vezes o profissional é super mal pago. O profissional da radiologia é super mal pago. Nos Estados Unidos, o radiologista talvez seja um dos que mais, no final do ano, ele ganha um volume maior financeiramente. Mas aqui ganha super pouco. Então acaba que virou uma medicina de baixar a pilha, que é o que a gente chama. Só que tem muitos bons profissionais. Então, assim, vá no médico. A minha dica é o seguinte: vá no médico. Não vá pensar naquele laudo que vai sair imediato, da forma mais rápida. Pergunte qual que é o especialista que ele recomenda, que faz uma diferença absurda. Até para ter o diagnóstico correto. Para ter o diagnóstico correto. Evitar os sustos. Assim, eu não faço nada, a gente sempre trabalha com equipe multidisciplinar. Eu dependo do laudo do radiologista, eu dependo da equipe que trabalha comigo, a gente depende o que eu falo para o paciente. Muitas vezes o paciente ele chega lá, não, doutor, esse aqui é o seu exame. Eu falei, não, que isso? Eu não trato tua próstata, você não é uma próstata. E outra coisa, esse exame é seu, então eu quero ver todos os seus exames para entender o que você tem. Então,
A gente tem que entrar em contato com o cardiologista do paciente, nutricionista, psicólogo, psiquiatra. Então, porque o paciente tem uma série de demandas que não é só a próstata. É legal, tu busca o micro e vai no macro também. E pra às poder- vezes o sintoma que ele tem não é doença física, também tem outras coisas, alguma somatização, algum outro problema que está causando aquilo. Por exemplo, não é o que eu mais trato, mas assim, disfunções sexuais. O adulto jovem hoje está tendo muito, impotência, aquela pressão por desempenho. Então, 99% das vezes é totalmente psicológico. Interessante. Aurus, outra pergunta, doutor. Antes de uma cirurgia dessa, essa que você deu de exemplo do rim, ela demora quanto tempo? 1 hora e meia. 1 hora e 1 hora e meia? meia, 2 horas. Então, assim, o tempo é totalmente dependente do caso, da complexidade do caso, mas também depende muito da habilidade e da experiência do cirurgião. Então, eu estou falando aqui de uma forma geral, uma cirurgia de câncer de próstata, 1 hora e 20, 1 hora e meia. Tá? Óbvio que tem casos muito mais fáceis, que vão mais rápido, mas tem casos que demoram um pouco mais. A gente nunca deve focar no tempo, e isso a experiência vai nos ensinando. Então, tem uma coisa que eu aprendi quando eu fui dar aula em Roma. Né? Acabou a aula no congresso, um congresso bem legal. Aí a gente foi ver nas ruínas do Fórum Romano toda a história de Roma projetada em laser. E lá foi a primeira vez que eu vi a história que os imperadores romanos, Júlio César, sempre que ele entrava na cidade, ele tinha um escravo atrás, segurando a coroa e falando assim, memento mori, né? Lembre-se que você é mortal. Então o cirurgião ele tem que ter isso o tempo todo, ele tem que ter esse olhar de humildade e não desprezar o procedimento. Não achar que sabe demais, porque nesse momento que você vai com esse excesso de confiança, você comete um erro, você tem complicações. Mas também, ao mesmo tempo, você tem que saber da sua capacidade e saber que você consegue resolver ou não um caso. Eu perguntei em relação ao horário para entender se talvez exista um ritual, uma rotina, um mantra que te ajuda a se manter bem durante todo. A cirurgia, não. O ritual ali é engraçado, porque eu tento ser o mais objetivo possível. E isso faz a gente ganhar tempo, tanto no pré, quanto no intra, quanto no pós-operatório. Então, é engraçado. O cirurgião pode ser o caso que for. Antes a gente está contando piada, está brincando. O paciente está anestesiado, parece que liga um botão. Ó, vamos lá, equipe voltada para começar o mais rápido possível. Começou a cirurgia, é foco total. E é engraçado que às vezes você está com dor no ombro, dor na... Esquece, não existe tudo, dor, não existe nada. Passa tudo, você está lá Entra 100% num focado. flow e- Num transe realmente total. Acabou, putz, aí que você vai se lembrar da dor na perna de novo, vai chegar em casa cansado. Enfim, mas e esse foco que a gente acaba treinando isso e desenvolvendo ao longo da vida é que faz a gente ganhar tempo nos momentos que não precisa perder tempo, mas ao mesmo tempo, um momento que é mais delicado, que precisa ter paciência, a gente realmente tem que levar um tempo maior para fazer bem feito. Por isso que quando eu acabei nem finalizando meu raciocínio, quando eu era um cirurgião mais jovem, a gente era mais focado no tempo, fazer rápido o procedimento, só que com experiência a gente percebe que vamos demorar até um pouquinho mais, mas vamos ganhar, evitar uma complicação ali, outra ali, mas sempre a nossa meta é fazer uma cirurgia super bem feita no menor tempo possível, com menor complicação. O binômio é esse. A gente tem que evitar transfusão sanguínea, a gente tem que ter o menor tempo de permanência hospitalar do paciente. Então, operou hoje, a grande maioria da cirurgia de neurologia vai de alta no dia seguinte, isso é legal. A gente tem que alimentar super rápido. Antigamente o paciente ficava um tempão de jejum. Não, acabou a cirurgia, já tem que sair da cirurgia comendo, bebendo, comendo, conversando. Porque quanto mais rápido ele fizer isso, mais rápido a recuperação dele. Eu tô aqui te imaginando operar a história do robô. Como é esse do robô? Tem um. Na verdade, assim, o robô, ele foi desenvolvido, começou a ser desenvolvido pelo exército americano, na década de 90, enfim. Qual era a ideia? Era botar um cirurgião no campo de batalhas sem estar no campo de batalhas. Era fazer a telecirurgia. Porque o cirurgião ele é muito caro, o treinamento, são anos para você ter um bom cirurgião. Então a ideia da cirurgia era telecirurgia, desde o início. Só que nunca foi para frente. Por quê? Pela velocidade da internet.
tá? Era muito lenta, então demorava muito para a informação ir e voltar. Eles fizeram até a primeira telecirurgia no mundo em 7 de setembro de 2001. Um cirurgião na França operou um paciente em Nova York. Ficou conhecido como Lindbergh Surgery, em homenagem àquele piloto que fez a primeira travessia do Atlântico, que era o Charles Lindbergh. Só que eles pegaram um satélite da France Telecom, toda a estrutura caríssima para uma cirurgia, e mesmo assim ainda tinha um lag. E o que ficou? Esse robô foi comprado pela indústria, todas as patentes do exército americano, e transformaram num business, num negócio. E a principal área foi a urologia. O que deu mais certo foi a urologia. Por quê? Porque a próstata está escondidinha dentro de uma caixa óssea. Então é como se eu operasse uma bolinha com a gaveta semi-aberta, que ela está lá. Então a mão não chega direito, a gente não enxerga direito na cirurgia aberta. E tem a história da preservação dos nervos, que na verdade você vai... Não existe... Quando a gente fala, o paciente acha que tem um nervinho lá que a gente vai preservar. Não, é um monte de tecido grudado na próstata que a gente vai lapidar a próstata devagar. E que é isso que vai dar continência, vai dar potência. Então o robô, com essa delicadeza, deu esse ganho de potência, de continência, que eram os maiores medos para quem tratava câncer de próstata. E cresceu, a primeira robótica assim, foi 2000, 2001. E o negócio deu tão certo que explodiu super rápido. E todo mundo esqueceu da telecirurgia. Então como é que o paciente fica? A gente fica num console, que é um joystickzinho de videogame, sentado no canto da sala, e continua a tele, mas assim, uma tela mínima. Os cabos levam, conectam no robô, e o robô é quem vai segurar as pinças. E essa pinça é que vai operar o paciente, tá? Ou seja, se tem um robô segurando, não vibra a imagem, tá? O movimento acaba sendo mais delicado, mais preciso. Então a gente consegue até graduar um movimento, ou seja, eu vou mexer minha mão 3 centímetros e o robô mexe 1. Então o movimento fica mais fino. Tem até um cirurgião que ele tem Parkinson, então aquele que a mão está tremendo, quando você vê o robô, quase não treme. Então, E foi assim por quase 24, 25 anos. E do ano passado para cá é que a telecirurgia foi resgatada. Tá? Por quê? Porque agora a gente tem velocidade de conexão super rápida. O 5G, o 6G está vindo. Cabeamentos. Então, todo esse cabeamento que vem dos Estados Unidos e Europa chega por Fortaleza e é distribuído para o resto do Brasil. Então, no ano passado, o Ocidente voltou os olhos para a China. A China estava fazendo isso há uns 5 anos. E do ano passado para cá acelerou muito essas novas plataformas robóticas que têm 5G. A grande maioria são plataformas chinesas que dominam o mercado americano. E as chinesas começaram a chegar no Brasil. Já chegou uma. A Anvisa foi liberada em dezembro e a Anvisa para telecirurgia foi liberada semana passada. Então, semana passada a gente teve a primeira cirurgia da história do Brasil, não experimental, de um paciente em Porto Alegre, foi operado por uma equipe cirúrgica de São Paulo. Então, foi a primeira. Faz parte do teu time? Faz sim. O Rafael Coelho, que operou em São Paulo, um cara espetacular, um excelente cirurgião. E isso vai gerar tanto uma discussão ética, uma discussão de direito mesmo, de quem que é a responsabilidade do paciente, como que a responsabilidade deve ser compartilhada, porque você tem uma equipe numa ponta e outra equipe na outra. Tá? Se tiver alguma complicação, a equipe de lá tem que saber resolver. Caiu a conexão, segurança de dados, hackeamento de informações. Então tem uma série de coisas que precisam ser pensadas antes disso virar rotina. Mas de cara eu já te digo que vai mudar uma coisa absurdamente, que é o treinamento da cirurgia robótica. Para você ter uma ideia, o robô no Brasil começou em 2008, 2009, mas não pegou nos 2, 3 primeiros anos, porque não tinha uma rotina. Até que o maior cirurgião de próstata do mundo chama Patel, e ele mora em Orlando. A rede da Asa, na verdade era o Hospital 9 de Julho, fez um contrato com ele. Então todo mês o Patel vinha dos Estados Unidos para treinar a equipe no Brasil e voltava. Todo mês, bate e volta. E assim ele fez em Fortaleza, fez em outros estados, Rio de Janeiro. Só que agora, para treinar uma equipe, eu vou lá 2, 3 vezes a equipe sabe colocar os trocadores, são geralmente cirurgiões já experientes em outras técnicas e outras formas. A partir daí, você pode treinar aquela equipe online. Então você já diminui muito o custo, o tempo de deslocamento. Tá? Então assim, eu acho que o grande impacto não vai ser na cirurgia à distância no dia a dia.
vai ser, a princípio, exatamente, que a gente chama de telementoring. Você vai ensinar à distância, vai acompanhar essa cirurgia à distância. Outra coisa legal que eles fizeram no passado, na China, um paciente foi operado por 3 cirurgiões em 3 cidades diferentes. Ou seja, tinha um paciente numa cidade e 3 cirurgiões em 3 controles em outras 3 cidades. Agora imagina o seguinte, eu tenho um caso de altíssima complexidade. Eu preciso do melhor cirurgião de fígado, o melhor cirurgião de pâncreas, o melhor cirurgião de próstata, o melhor cirurgião de... Você junta todo mundo, cada um no seu console e vai lá colaborar para... Então, assim, situações de exceção vai ser legal. Então, é uma gama de possibilidades absurda. Tá? E isso a gente está falando ainda de telecirurgia, que é, ou seja, o robô depende 100% da habilidade humana. E até para desenvolver as pesquisas também, vai dar uma barateada nisso aí também. Não, e outra coisa, o que tem se feito também? Todas essas cirurgias são gravadas. Aquilo vai para um banco de dados. E o que está acontecendo? A gente está treinando câmeras do robô para aprender os procedimentos cirúrgicos. A gente está fazendo o tracking das ferramentas para saber como que é a mão do cirurgião que sabe operar, da mão do cirurgião que não sabe operar, como é a melhor forma de pegar no porta-agulhas. Isso, quando eu vim da cirurgia aberta, como é que a gente aprendia a cirurgia? No paciente, de pai para filho. O cirurgião mais experiente treinava o cirurgião mais jovem. E nisso, você tem mais taxa de complicação, enfim, eu vou usar um termo que não é o termo correto. Tem mais erros, que não é erro. Faz parte de todo um treinamento humano. Com a cirurgia robótica, com essas ferramentas, o que você vai fazer? Simulação. Eu tenho cirurgias totalmente virtuais, como se fosse um videogame. Você treina no videogame, que é exatamente o simulador do robô, antes de operar um paciente. Então, cada vez mais o ensino da cirurgia tem se aproximado do ensino da aeronáutica, dos pilotos. O que aconteceu com o treinamento dos pilotos? Houve um aumento exponencial de número de voos e uma redução absurda do número de acidentes, porque eles têm que ficar horas e horas em simuladores até começar a passar por um modelo. Tem todos os protocolos de segurança, o checklist antes de começar o voo, e assim a cirurgia cada vez mais. A gente está tendo simuladores para cirurgia, checklists obrigatórios antes de começar o procedimento, depois de porque senão você vai operar a perna errada, que era o outro lado, o rim errado, que era o outro lado. Então a gente tem que diminuir erros humanos, isso acontece. Nossa, é engraçado que na hora que tu falou da aeronáutica, eu tava com ela na cabeça, porque os pilotos, eles têm toda aquela... Sim, cockpit. Isso, que eles fazem e fazem todas as simulações. E eles têm toda a trilha do conhecimento também. Quando eles acham que já estão sabendo, eles... Opa, vá treinar de novo. Sim, então, eles sim. têm isso para não cair na vala da incompetência inconsciente de novo. A robótica é tão legal que é o seguinte, na hora que eu acabo a cirurgia, meu dado vai para a nuvem e eu já recebo no meu celular o tempo de uso de pinças, qual foi o tempo daquela cirurgia. Eu estou baixando o meu tempo ao longo do tempo, né? Ou com alguns procedimentos eu tenho ficado mais hábil ou não. Qual que é a minha média comparando com a média nacional, com a média de fora. Isso é muito legal. Porque agora realmente você tem dados objetivos para mensurar teu desempenho. Toda pessoa de alta performance e que tem esse hiperfoco, ela busca analisar a sua performance. Sem dúvida. E os dados, né? Tem até um livro que a gente está no treinamento, que foi indicação da aluna, inclusive, uma amiga minha, que é o Objeções. E ele fala que todo vendedor tem que ter todos os dados da venda em mãos, né? Então, quando a gente puxa a história da aeronáutica, como eles fazem, quando tu traz o teu exemplo de vida, de todos os dados que tu puxa, do que tá chegando na medicina, eu já fico ansiosa porque vai chegar nas empresas, né? Porque imagina um grau de maturidade, em treinamento de pessoas, de performance que a gente pode conseguir usando a tecnologia a nosso favor. Por isso, assim, é uma coisa que eu sempre falo, você não tem que brigar com a tecnologia, você tem que usar ela, seu aliado, e não tem volta. Não tem volta, não adianta a gente... Quando eu vim para cá, era interessante, em 13 anos, eu passava 1 hora conversando com o paciente que robô era melhor, tal, enquanto vários colegas falavam mal. E no final o paciente saía depois de 1 hora de consulta e ia operar aberto. Hoje não existe mais isso. A demanda já é espontânea, o paciente já quer, já procura, já sabe dos resultados. Então,
10 anos, a gente tem que ver assim, 10 anos é um espaço de tempo muito curto. Passa num piscar de olhos, é voando. Então, assim, hoje eu tenho 43 anos, então vou ter um desempenho mais alto nos próximos 20 anos. Eu não tenho ideia do que vai acontecer nos próximos 10 anos. Principalmente eu dou muita aula de tecnologia voltado para isso. Eu acho que a próxima fronteira é o próprio robô começar a fazer vários procedimentos de forma semi-autônoma, com supervisão do homem. Depois a forma autônoma. Quanto tempo isso vai acontecer? Eu não tenho ideia, porque a tecnologia é muito rápida. Assim, é exponencial. Hoje você vai nos Estados Unidos, você pega um táxi sem piloto. O carro totalmente automatizado. Isso está normatizando. Aqui no Brasil ainda não. Mas fora, China, Japão, vários locais que isso é normal, faz parte do dia a dia. Isso pra gente era impossível. Né? Eu pensei que eu nunca fosse pegar isso. Eu lembro quando eu vi a primeira reportagem do celular, alguém assistindo na China, a televisão no celular. Eu falei, cara, que absurdo. Nunca vai chegar isso aqui. Hoje a gente não vive sem isso. Então, assim, e é muito rápido. Bom, Aros, vamos fechar. Esse bate-papo foi power. Então, vamos encerrar com a tua mensagem de impacto power para quem está assistindo a gente. Não, então, assim, a gente vai falar de Novembro Azul, não tem como. Então, em primeiro lugar, cuide-se, vá a seu médico de confiança. Não precisa ser urologista, o seu médico de confiança ele vai te dar toda a orientação, vai te dizer o que é melhor para você, mas independente do médico, faça isso, né? Cuide da sua mente, do seu corpo, da sua alimentação, que esse equilíbrio, esse balanço é o que vai fazer diferença na sua vida. Então, show. Siga o Aros, o Aros nas redes sociais. Ele tem uma clínica aqui também que é Power, então vocês estão muito bem assessorados com ele. Obrigada. Obrigado, Marília. Ai.